Romildo, estamos em guerra contra o vírus? Isso é uma expressão, uma metáfora, né, que tem sido usada e é normal. E eu me lembro do Emmanuel Macron que disse isso. Eu não sei se ele foi o primeiro, mas é o primeiro que eu me lembro. E de lá para cá a expressão "estamos em guerra" ou isso é uma guerra contra o inimigo invisível, né? Isso é uma característica do inimigo que tem sido usada. Eu andei pensando o seguinte: uma guerra supõe que dois, digamos assim, para facilitar, dois grupos se defrontem com desejos excludentes. O que o grupo A quer só terá na destruição do grupo B. O que o grupo B quer só se dará na destruição do grupo A. Então, alguma coisa que parece um pouco com a definição que Lacan deu certa vez do ódio, como alguma coisa que se dirige ao ser, nesse sentido de que enquanto meu desejo prevalece, o seu só se dará com a sua destruição, ou com a minha destruição. Existe enfim, existe uma correspondência aí que é muito forte. De qualquer forma, a guerra supõe a presença e atuação de um desejo, de um interesse, etc, etc. A guerra supõe que exista um outro diante da gente contra o qual a gente tem intenções diferentes e quer lutar. É isso. Isso também faz sentido, por exemplo, no que a gente chama mais de um jeito mais geral de paranoia, o conhecimento paranoico, o modo paranoico de pensar, que é dizer esse outro quer o meu mal e eu sei o que ele quer, por isso que eu vou lutar contra ele, né? É isso. Mas lutar até ou destruí-lo, ou ele, como no UFC, não sei se você já assistiu essa luta violentíssima enfim, essa herdeira da luta livre antiga, onde o sujeito, se ele não se render, ele é destruído. Não é? Existe essa fronteira aí que é própria da guerra. Quando se dá um armistício, significa que alguém foi vencido. Não? Então, significa um certo combate, mas fundamentalmente um combate de desejos e interesses. O vírus não tem nem desejos, nem interesses. Né? Num texto que eu escrevi, eu dizia: um vírus não deseja, um vírus se espalha. A disseminação do vírus não supõe nenhum desejo. A menos que, é uma saída, você diga que por trás do vírus existe um interesse político, por exemplo, da China, de destruir o Ocidente pela disseminação do vírus, que passou a ser um instrumento, uma arma. Nesse caso, de fato, a gente pode usar as metáforas bélicas que quiser usar. Exatamente. Mas isso põe um deslizamento. Não é isso? Exatamente. Você não está diante do vírus, mas diante do interesse maligno da China comunista. Foi o que tentaram Trump e tentou o seu genérico brasileiro. Exato. E com pouco sucesso. Isso é que é impressionante, interessante pensar, porque esse modo paranoico de projetar no inimigo, projetar no outro um desejo maligno, funciona, tem funcionado. A gente sabe o quanto a gente está sofrendo disso. Mas agora funcionou mal. Exatamente por esse ponto que você está dizendo, tão importante. O vírus não deseja. E fica difícil, você tem que fazer um deslocamento para poder projetar no chinês o desejo. É isso. E isso é até interessante, porque o vírus, justamente, é alguma coisa que tem uma polêmica toda sobre se ele é vivo ou não. Mais difícil ainda como você diz, ele se espalha. Isso é bem Uma interessante. bactéria também se espalha, mas com a bactéria você pode fazer todo um romance dela penetrou, ela quer destruir, quer sobreviver. O vírus é quase uma máquina de reprodução que usa a célula do hospedeiro para se reproduzir, não é capaz de se reproduzir. É curioso, né? Ela usa a célula, ou seja, para se comportar como ser vivo, ela opera dentro de uma partícula de um ser vivo que não é ela própria.
que não é ele próprio o vírus, né? Isso é bem interessante. Então, no lugar da guerra, me pareceu que seria bem interessante a gente pensar e falar de uma catástrofe. É uma palavra antiga, grega, onde as coisas se desencadeiam e andam por si próprias. Né? É uma catástrofe. Não uma tragédia, que é um recurso teatral, mas uma catástrofe. O vírus é uma catástrofe. É evidente que, sendo uma catástrofe, sem desejo, sem interesse, pode ser usada politicamente, por um ministério, por um presidente da República, por um rei, por um amigo, enfim. Não é? Quando a gente põe isso na linguagem, isso passa a ter um conteúdo político evidente. Mas são dois momentos diferentes, entende? Me parece que assim é menos paranoico. Você supor um vírus sem desejo, você, de certa forma, esvazia a necessidade que você tem de supor no outro um desejo maligno em relação às fontes do seu mal, ou do seu sofrimento. Eu vejo exatamente, eu vejo dois efeitos grandes nisso. O primeiro é esse que a gente está dizendo. Em sendo uma catástrofe, o vírus promove a epidemiologia diretamente, promove a ciência, promove. Porque para você lidar com catástrofe, e não é uma catástrofe do tipo de tsunami, é uma catástrofe que tem as suas leis, que apesar dele não ser vivo, ele segue leis. É um real com lei, como disse o Miquel Basson numa entrevista. E você tem a ciência vindo para o primeiro plano. Talvez não no Brasil, onde ela veio para o primeiro plano, sim, mas toda uma massa de pessoas, toda uma quantidade de pessoas começa a tentar reagir paranoicamente no sentido de isso é coisa de pobre, isso é coisa de rico. No Brasil é assim. Mas, no geral, o movimento é muito mais de vamos ouvir o que a ciência tem a dizer. Parece um dos efeitos. O segundo efeito que eu acho que eu queria que a gente falasse é que quando o vírus não tem desejo, quando o outro com quem nós estamos lidando não tem desejo, essa é aquela situação clássica da angústia. Não que não tenha desejo, mas que o desejo é indeterminado. É a história do louva-a-Deus do Lacan. Eu estou diante do louva-a-Deus, ou, numa maneira mais grosseira, eu estou diante de um assaltante e eu não sei exatamente o que ele quer de mim, ele ainda não disse nada, angústia. Só que eu sei que ele quer alguma coisa. Essa é a diferença para o louva-a-Deus. Quando eu sei que ele não quer nada, eu não tenho mais como me colocar diante do desejo dele e me perguntar, afinal, diante desse desejo, o que eu vou fazer? Que é o importante da angústia, é isso. A angústia ela pode ser horrível, mas ela nos faz perguntar sobre o que a gente está fazendo ali. Isso não é um vírus. Né? E ela tem uma saída, não é? Uma espécie de resposta que a gente sabe porque Freud nos ensinou. Nós temos uma espécie de resposta para a angústia, que é a produção sintomática. Não é? Quer dizer, desde que eu me angustio, eu sou levado a supor um desejo no outro. E esse desejo no outro só se pode responder a ele com uma produção sintomática, pelo menos no plano da neurose. Não é? Você produz. Mas é o contrário também. Eu me angustio porque eu me encontro com o desejo do outro. E não porque eu suponho. Não sabe o que é. Você próprio acaba de dizer. Quer dizer, o risco que você corre é, já que você não sabe o que é, pode ser que seja você o objeto desse desejo. Isso. Eu me encontro com o desejo indeterminado, o desejo do outro como indeterminado. Que não diz qual é seu objeto. Isso. Então, a produção sintomática, pelo menos na neurose, vai ser uma forma de você metaforizar a sua posição de objeto face ao desejo do outro. Vou saber sobre mim a partir da questão do desejo do outro. É isso. Essa relação entre angústia e sintoma se torna, me parece, mais clara. Mas também porta aberta para a interpretação paranoica. E também para a interpretação, digamos, interpretação sintomática, como você falou, por exemplo, sintomas fóbicos e obsessivos, que estão aí. É uma segunda epidemia de sintomas obsessivos de limpeza total, de desinfecção.
ou de ficar excessivamente isolado, fobicamente, né? Eu respondendo à carta de uma amiga minha, eu falava disso justamente, né? A gente não pode prever que novos sintomas vão aparecer, mas pode ser que eles sigam essa dupla vertente aí, fóbica e obsessiva, não é? E também a gente não sabe se o formato dos futuros sintomas são exatamente a repetição dessas medidas protetoras que a gente tem face ao vírus. Pode ser que já seja uma metaforização dessa posição nossa face ao vírus. Seja, sei lá, a gente passa a comer folhas de árvore, qualquer coisa, né? Qualquer invenção metafórica. Né? De qualquer forma, temos, né, como a gente estava falando outro dia, mas sem gravar, conversando, na verdade, existem dois momentos, né, importantíssimos. Como existem dois momentos na produção de um sujeito. Você tem a reação afetiva ao vírus, basicamente a angústia, você também falou disso. E, no segundo ponto, quando você interpreta a angústia a partir da sua posição face ao desejo do outro, você tem uma produção sintomática, no sentido clássico, freudiano da palavra. Agora, entende que está bem claro. Agora, no ponto específico do vírus, é mais difícil, assim como é difícil a interpretação paranoica do vírus, também é difícil a interpretação obsessiva ou fóbica. Não é preciso, ela é perturbada pelo próprio vírus, porque não é vivo, você não pode supor ali alguém que pode mudar de ideia, ele é mais ou menos regrado. Então, eu acho que o fenômeno que aparece, talvez seja um sintoma novo, ou nesse sentido, novo não, mas diferente, é o deslocamento. O desejo, que não é mais, o desejo do outro, que sempre nos leva a uma interrogação, uma questão angustiante, mas também busca de respostas e interpretações, ele se desloca. Agora, o desejo que vai ser quente, que vai levar a uma posição nova, ou a angústia, é o desejo de quem está próximo, e não quem está do outro lado. Não é quem está do outro lado, é a caixa do supermercado, é a pessoa que passa na rua. Você explica melhor isso? Você começou falando disso outro dia, isso me interessou muito. Seja mais específico aí, esse desejo suposto no próximo, que é diferente do que eu estou falando. Talvez. Não sabia, me pareceu que era a mesma coisa, mas vamos lá. Não, mas é a mesma coisa, mas em degraus diferentes. Você, quando diz esse grande desejo do outro, que pode me pedir uma posição paranoica, na verdade, o que a gente observa é diante do vizinho, do próximo, do caixa de supermercado. Eu queria saber dessa redução. O mais simples, eu vou dar o exemplo do Heidegger, que o Miller usou uma vez também. Você tem um lagarto em cima de uma pedra. Eu posso olhar para o lagarto tomando sol na pedra e conseguir imaginar que o lagarto quer alguma coisa ali. Ele quer tomar sol. Ou pode ser uma cobra, e ela pode talvez virar para o meu lado e querer me picar, talvez ir embora. Ela tem uma presença viva, e a presença viva me coloca sobre uma questão: o que essa coisa aí vai fazer agora? O que essa coisa vai fazer comigo? Tem sempre um certo imponderável no desejo de alguém vivo. Já a pedra, eu não vou conseguir fazer isso com a pedra. Eu posso fazer. Eu posso projetar muito numa pedra, mas eu tendo a olhar para a pedra e falar: a pedra não quer nada, a pedra só está ali. A gente, com o vírus, a gente está mais para a pedra do que para o lagarto. Perfeito. E aí o que acontece? A gente se desloca para quem estiver do lado. A pedra está ali crescendo. Imagina uma pedra que cresce, que vai me destruir. Eu não consigo dizer muita coisa sobre ela. Mas eu posso deslocar para o lagarto e dizer: não, o lagarto é que é a grande questão. Porque o lagarto é que é o vírus. A China. Exatamente. Em relação ao vírus. Agora, na nossa vida de isolamento, a gente desloca para o pequeno outro que está ali do lado. Não, Se você não é muito paranoico, você desloca para o vizinho. Será que essa caixa de supermercado lavou bem a mão quando ela está passando na maquininha? Será que, será que é na farmácia? Será que a pessoa que está comigo aqui do meu lado, será que ela está direita? Será que o meu filho que veio me visitar, será que ela se todo esse questionamento sobre se o outro vai fazer o bem ou o mal, se desloca para quem está bem próximo, quando normalmente a gente deixava isso para quem está bem longe. Era o negro, era o estrangeiro, era o imigrante, era o chinês. Agora, a questão que angustia está bem próxima. Isso eu acho que é o efeito atual.
De qualquer forma, existe uma coisa que é comum aos dois planos, mais geral ou mais particular, mais, digamos, da experiência, que é o fato da base da suposição que eu faço do desejo do outro, seja a China, seja o caixa do supermercado, é que há uma montagem imaginária tipo ou eu ou ele. É nesse sentido que, de fato, existe uma redução da catástrofe à guerra. Desde que existe eu ou ele, você monta uma situação bélica, não? Você está em ação, ou para se defender, ou para atacar. Já diante do inimigo que vai para tudo quanto é lado e sem desejo, a reação não é bélica, ela é de confinamento. Então, eu preciso me afastar dele, preciso me proteger. Isso não é só fóbico, deve ter a ver com a estrutura desse outro sem desejo. Mas agora, as questões que a gente vai encontrar são questões dos outros próximos. O que eu vou fazer com eles? O quanto eu os amo? Tem um lado nisso que é, como acho que a gente falou agora há pouco, quando você se encontra com o desejo do outro, desejo vivo, no seu ponto de imponderável, você sempre vai buscar encontrar também, ou tem a chance de encontrar, o que você está fazendo ali. O que você está fazendo nesse lugar? É bom, o lagarto, a cobra vai me comer ou não? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Isso é que eu acho que pode ser precioso. E agora não é mais como o outro que você projetou paranoicamente, que aí você já sabe o que ele quer e você já sabe o que você tem que fazer. Agora você não sabe bem o que ele quer, mas ele está próximo. Você pode se reposicionar também e falar com ele, porque ele é, às vezes, um amigo, o amor, o marido, o familiar, tem qualquer coisa aí que pode acontecer de uma reinterpretação do seu desejo. Na parábola do louva-a-Deus, eu costumo dizer que, como o louva-a-Deus não tem olhos, tem orcelos, né, que não refletem a minha imagem, então eu fico sem saber em que sentido ele quer me comer, se no sentido oral ou sexual. É isso que você chamou qual foi o adjetivo? De imponderável. Imponderável é não saber que tipo de objeto eu sou para o desejo do outro. A produção metafórica ela recobre isso de tal maneira que você passa a ter uma resposta. Me parece que é bem freudiano isso. A ideia de que o sintoma tem uma função de manutenção do sujeito. Quer dizer, não se mantém um sujeito sem a produção sintomática. A ponto de ele próprio ser um sintoma do desejo do outro. Parece que agora é como se a gente tivesse, diante dessa situação do louva-a-Deus, microsituações louva-a-deusticas continuadas e repetidas. Não apenas quando você sai na rua. Eu proponho o adjetivo louva-divinas. Louva-divinas. Louva-divinas generalizadas, não só com as pessoas do outro lado do mundo, não só com os seres malignos, mas com os seres aqui do outro lado da rua e também com o ser do outro lado da tela. Tudo está mais, quem será o que eu vou fazer, com quem eu estou lidando? E é isso que eu acho que pode ser interessante, nesse lugar de exílio em que a gente está hoje, que eu vivo a todos. A palavra exílio, não é, que seria usada, que seria o tema das nossas jornadas deste ano, na Sessão Rio, ela é extremamente bem-vinda, apesar de que, quando ela foi proposta, não era bem esse o contexto. Né? Ela é bem-vinda porque ela se estriba, né? Ela se situa exatamente diante da questão do que é uma presença. Não é? A presença exige um certo exílio. Né? A ideia de Freud é cada vez que você se cala, está pensando em mim, analista. Ou seja, cada vez que você se cala, se impõe uma separação, uma nova separação de corpos. Então, neste sentido, dá para dizer que cada vez que você se cala, isso dentro da ideia
do Freud e dos escritos técnicos. Cada vez que você se cala, se dá uma operação de exílio. Ou seja, uma espécie de separação de corpos. Um real, aí pegando os seus textos, existe um real como o resto. Não é isso que você já trabalhou tanto. Não é? Existe o sujeito que vai se definir não somente em relação ao desejo do outro, ou como resposta ao desejo do outro, mas também em relação a um resto que é causa de desejo, mas que não é exatamente desejante. Você vê que em todo esse caminhar que a gente fez agora, um pouco improvisado, mas seguindo um pouco a ideia de chegar no nosso seminário, a partir do desejo, da questão do desejo, da angústia, dos sintomas, e agora dessa separação exilar, que é quase estrutural que você está falando, a gente está em torno do tema da presença. O que é a presença? E esse pode ser o tema do nosso seminário, que pode até ter plural, como tem exílios, tem presenças. A gente vai encontrar o título ainda, mas é em torno da presença do analista. A gente começou com a presença viral, terminou com a presença passou pela presença do outro da paranoia, a presença do outro do desejo, então, e a presença do analista no lugar do silêncio. Então, a gente tem o tempo do nosso seminário clínico. O que você acha? Ok, eu acho que podemos parar aí. Né? Ele teve uma conclusão excelente que você faz aí. Está ótimo.